valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Estima do mundo. Se chamar Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e de ponto de vista no campo individual. Falsas concepções ensombraram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes ornam o caráter. Guardam o segredo propósito de obter a admiração de todos e se sentem prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhe conferem apreço. Agem esquecido que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebe que, por enquanto, somente vultos destacados na vanguarda financeira ou política arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológicos brilhantes. O Filho do Reino Divino sobressai raramente e, de modo geral, enche um mundo de benefícios sem que o homem os veja, afeiçando o que ocorre com o próprio Pai. Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como um malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não lhe devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima do mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje, foram produzidas 1.369 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, fazendo você refletir a sua própria vida.
Que belíssimo editorial, lido pelo nosso querido amigo Afonso Mota. Jesus, o inocente em pessoa. Não entenderam a mensagem, mas foi perseguido, que dirá nós? Mas detalhe, isso não quer dizer que a gente tem que se conformar. Não, mas temos que usar o atributo da inteligência para equacionar alguns problemas. O que não pode é se revoltar e se comprometer ainda mais. Como diz o andrajo popular, colocando lenha na fogueira. Não pode. E o Espiritismo vem resgatar essas falas de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando entendimento, lógica, à luz da própria ciência. Espiritismo nasceu em 1857 pelo senhor Allan Kardec, que tem como base o Livro dos Espíritos, trazendo-nos a seguinte reflexão também: devemos acreditar em Deus, conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Então vamos fazer aquela viagem junto conosco do Terceira Chamada, você ouvinte de todo o planeta Terra, aprendendo ainda mais, porque o mundo está acontecendo. Você sabia que você é alma imortal e que está num corpo de carne para aprender? E que esse corpo de carne possui sistemas de defesa, de adaptações? Já sabe disso, né? Porque nós nos lembramos. Porque nós lembramos vocês também. Você sabia que algumas pessoas babam quando estão dormindo e às vezes até tiram anedota? Mas vamos entender. Por que babamos quando dormimos? Existem dois tipos de deglutição: as voluntárias e as reflexas. A fonoaudióloga Beatriz Vidigal explica que durante a noite ambas trabalham com menor intensidade do que o dia, o que gera um acúmulo maior de saliva. Além disso, a musculatura ao redor da boca fica mais relaxada e, dependendo da posição em que se dorme, é comum ocorrer a compressão da bochecha. Tudo isso pode causar a baba. Outro fator agravante nesse aspecto é a respiração oral, que pode ser corrigida por meio de tratamento otorrinolaringologista. Meu querido amigo, então, nada de ficar, se torturando. Busque um médico, busque fazer exercícios. Eu tô querendo aqui te perguntar, é que quando o cara dorme chapado, que amanhece todo babado e a dona encrenca lá dizendo: olha o que tu fizeste com o lençol. Põe ele pra lavar. Exatamente. Pois é, vamos entender o nosso corpo de carne. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Sim, queridos ouvintes, uma boa noite. Palavra de otimismo: ajude a todos, sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu Marquês de Maricá, está reclamando o pagamento antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija as condições, ajude sempre com o desprendimento e não exija agradecimento nem gratidão. Não se esqueça de que quem ajuda o próximo está, na realidade, ajudando a si mesmo. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Logo, o mundo está acontecendo e nós temos expositores que semanalmente fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas.
De repente, pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. Então se ligue no endereço eletrônico da ADEPA, é ADE-PA. Repetindo, ADE-PA. Tudo em letra maiúscula, tá, gente? Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. E já está confirmado, sim, já trouxemos inclusive semana passada essa notícia. 9 de novembro, equipe Lírio do Vale ADEPA estará na cidade de Salinópolis, Pará, no Rotary Club de Salinópolis, fazendo a seguinte palestra: Terror Noturno, Sonos e Sonhos, as realidades por dentro do assunto. Será levado por Jéssica Vieira e eu, Douglas Lopes. Então já anote aí na agenda aí, você que habitualmente vai a Salinópolis, Pará. Vamos nos encontrar no dia 9, lá no Rotary Club? Mas se você for antes à cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Mas se você é acostumado a andar pelo interior mesmo do estado do Pará, vai à Vigia de Nazaré. Vigia de Nazaré tem Centro Espírita. É o Centro Espírita Ceareiros da Luz, que fica localizado à rua Magalhães de Barata, 232, bairro Centro. Atividade segunda e terça, quarta-feira, sempre às 19h30. E também um outro informe: no dia 30 de novembro e 1º de dezembro será realizado a Feira do Livro Espírita da cidade de Vigia. Eu só estou esperando eles mandarem o cartaz para a gente soltar nas nossas redes sociais, mas equipe Lírio do Vale ADEPA já sinalizou que estará presente na Feira do Livro Espírita. Ano passado estivemos lá, foi lá na Praça, parece que dos Três Poderes, na Praça Centro, foi na Praça Centro lá de Vigia, foi muito maravilhoso. Palhaço Chantilly esteve presente. Centro Espírita Benegados no Bem, São Caetano de Odivelas, Travessas Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. E bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira às 19h. Tem muita informação, mas querendo saber, visite as nossas plataformas digitais: Instagram, Facebook e YouTube. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, a inspiração é mediunidade. Grupo Amor e Perdão. Salve! Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Salve este sol que incendeia as veias da América do Sul. Salve este céu que clareia as areias do mar azul. Salve este brilho nos olhos do povo dessa nação. Salve esta paz que alimenta e carrega o meu coração. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve Terezas e Dulces e Gandhis e Chico Xavier. Salve a força do homem unida, a beleza da mulher. Salve o que ainda se tem pra aprender e o que se pode ensinar.
Salve o que ainda se tem pra viver e o que se pode amar. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve Terezas e Dulces e Gandhis e Chico Xavier. Salve a força do homem unida à beleza da mulher. Salve o que ainda se tem pra aprender e o que se pode ensinar. Salve o que ainda se tem pra viver e o que se pode amar. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. Salve o amor, salve o perdão, salve a flor, salve a canção. E vamos a mais uma curiosidades históricas. Nós devemos saber de onde surgiu as manias, né? Tudo tem o seu momento de nascimento. E se a gente sempre for igual aquele andrajo popular, Maria vai com as outras, a gente às vezes se ferra lá na frente. Mas olha essa curiosidade. Por que as pessoas rezam ajoelhadas e com as mãos unidas? Na época das conquistas romanas, os derrotados nas lutas corriam em direção aos vitoriosos, ajoelhavam-se e estendiam as mãos pedindo para serem acorrentados. Essa atitude de súplica difundiu-se na era cristã. Cristo era tido como o conquistador divino de todos os povos e os fiéis repetiam a atitude de humildade dos vencidos na hora de rezar. É interessante essa curiosidade que eu achava que tinha nascido com os cristãos, Nonato, mas não. Eu também achava, e não me foi tão surpresa assim essa colocação, porque numa palestra que eu fiz sobre o perdão, eu procurei pesquisar e vi que realmente faz sentido isso aí. Então tem muita coisa que não foi o cristianismo que criou, mas comportamentos humanos aí se fizeram adaptar e compraram a ideia. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Olha que interessante, queridos ouvintes. Estamos vivendo no século da luz. Vou repetir. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente. E nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com o pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só seremos quando raciocinarmos livremente. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 22 de outubro de 2024. Acidente de carro resulta na morte de 2 crianças no Pará. O veículo em que as crianças estavam pegou fogo após capotagem. Saiba mais sobre o ocorrido e as vítimas. Autor Lana de Oliveira. Aliás, Lana Oliveira, não tem o D. Problemas mecânicos, vazamento de combustível, ultrapassagem indevida, imprudência e falta de atenção nas estradas são alguns dos fatores que provocam acidentes. Por isso, é necessário manter os cuidados e a atenção redobrada. Na noite do último domingo, dia 21, um veículo pegou fogo em uma estrada rural no município de Goianésia do Pará. De acordo com testemunhas, o incêndio ocorreu depois do motorista perder o controle em sua curva e capotar. No carro haviam 5 pessoas e entre elas estavam 2 crianças, Pedro Arthur Souza, de 4 anos, e Lourenço Souza Gomes, de 6 anos, que infelizmente morreram após o acidente. Segundo informações da Polícia Militar, uma das crianças morreu carbonizada dentro do carro e a outra não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os outros 3 ocupantes estão hospitalizados. A mãe dos meninos foi transferida para o Hospital Metropolitano. O quadro de saúde dela é estável. Segundo a família, o companheiro e o filho dele estão internados no Hospital Municipal de Jacundá. Os 2 também estão estáveis. Os corpos dos irmãos Pedro Arthur Souza, de 4 anos, e Lourenço Souza Gomes, de 6 anos, foram enterrados no cemitério de Jacundá. A Polícia Civil informou que vai fazer uma perícia para identificar as causas do acidente. De acordo com a polícia, o motorista não tinha sinais de embriaguez. Vou começar pelo Afonso Mota. Afonso Mota, nós trouxemos essa matéria para nós até falarmos uma coisa à luz do Espiritismo. Muita gente, quando lê uma matéria dessa que causa um impacto, diz assim mesmo: foi a vontade de Deus. Estava no momento dele morrer. Mas nós sabemos hoje, à luz do Espiritismo, que nem sempre o que se é determinado numa reencarnação pode acontecer. Existe a famosa moratória. Sabe o que eu me lembrei? É que tem muita gente que já era para ter morrido. Um deles é o famoso Divaldo Pereira Franco, que, segundo vindo dele, né, a história dele, ele deveria morrer com 45 anos. Hoje o homem vai fazer 97. Mas aí o que foi? Ele driblou a morte? Não, ele começou a fazer o dever de casa. Então é errado quando nós dizemos que foi da vontade de Deus e estava na programação. Pode até estar na programação, mas se eu tomar cuidado, ser previdente em muitas coisas, eu evito também muitas coisas dolorosas. Vamos supor, 2 crianças. E se tivesse o devido cuidado, a atenção para ver se o veículo estava em boas condições, mas estava na programação, não sei. Mas se os responsáveis tivessem feito a avaliação no automóvel, as crianças poderiam não morrer também. É uma análise assim que faz com que a gente seja atencioso em tudo na nossa vida, não é, Afonso? Quando nós temos qualquer coisa em nossas mãos, cabe a nós fazermos a chamada manutenção. Uma faca que não tem o fio para corte, tu terás dificuldade de cortar qualquer coisa, né? Então você precisa estar afiando a faca. Assim como qualquer carro. Nós sabemos, você vai fazer uma viagem, há necessidade de você fazer logo a chamada preventiva, não é isso? E a preventiva, ela vai a partir de valores que nós podemos também fazer no nosso corpo.
É notório que a maioria das pessoas, automaticamente, quando toca o despertador, pula da cama e dá aquele estalo e não consegue mais se mover. O que acontece? Ele não fez a preventiva. Qual é a preventiva? Espreguiçar-se lentamente. Então, a lei de Deus, ela não é derrogada. Realmente, Deus fez a lei. Então, você pode dizer até que é a vontade de Deus, na lei. Agora, tu fizestes a tua parte, diminuíste as condições para que aquilo não fosse afetado, aí é que entra o nosso livre-arbítrio. Porque em muitos momentos, se acontece alguma coisa com alguém ao nosso lado, o que é que eu fiz para menorizar aquela situação para que não ocorresse? Às vezes a gente chama que os nossos técnicos de segurança são exagerados, né? Mas ele está vendo aquilo que pode ocorrer, porque até no copo d'água tu vai. Ah, mas foi Deus que engasgou você? Não. Como é que está bebendo a água? Forma rápida, assim por diante. Então tudo isso são detalhes. Recentemente, na nossa atividade de aplicativo, nós vimos uma pessoa que teve o pé quase amputado porque ele foi empurrar o carro dele, que estava no prego, na rua, pisou num pequeno ferro que ele não deu, era um furinho de nada, e ele deixou para lá. Agora, resultado, quase ele perde a perna, conseguiu perder 2 dedos dos pés, e está fazendo até hoje tratamento. Aí, mas perguntamos, mas você tem alguma coisa do diabetes? Tenho, só que eu não liguei. Aí, temos situações, só que a gente acha, também joga para Deus. Não, Deus vai me curar. Deus te dá todos os médicos, toda a farmacopeia aí, às tuas mãos. A escolha é tua. Bem, Nonato França, eu gostei de uma fala agora também do Afonso, quando ele diz assim, sim, é a vontade de Deus, mas a lei, é a lei. Então, quer dizer, tem muita gente que não gosta até de estudar sobre as leis de Deus. Sim. Então, Deus e leis a gente tem que entender, até para separar. Então, Com a certeza. vontade de Deus, mas que está dentro da lei. Exatamente. Eu vejo assim, as leis divinas, não é mesmo? Elas são um determinismo para que seja harmônica entre si e dê a sustentabilidade que nós precisamos para a nossa vida. As fatalidades são ocasional e muito mais inerente à nossa condição humana de, como colocou o nosso irmão, de imprudência e de negligência, tá certo? Em relação principalmente a essas leis. No caso aqui em questão, não é mesmo? Ninguém sabe se foi feito realmente lá uma análise do carro, das condições mecânicas, manutenção. Ninguém sabe na velocidade que ia, se era acima do permitido, numa curva, não é? Tentando assim burlar a lei da física, que ninguém consegue, não é mesmo? Então, são situações e situações, não é? E aí fica para mim que também dirijo a questão, porque muitas das vezes, modéstia à parte, quando eu digo modéstia no sentido de me policiar, às vezes eu sou negligente também, sou imprudente. Estamos num planeta, escola, aprendemos sempre uns com os outros, então vamos aprender ainda mais para aumentar um pouquinho mais a nossa estadia no corpo de carne. Afinal de contas, o mundo está acontecendo, perspectiva de vida aumentou, 70, 80, 90, passou, tem gente passando dos 100 anos. Mas por quê? Porque faz valer realmente a prudência. Então avalie tudo. Você tem o seu livre-arbítrio e vamos começar a repensar essa frase. Foi a vontade de Deus. Vamos repensar essa frase. Vamos entender as suas leis para falarmos com segurança. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar música do nosso folclore. Eu disse música, ela, Dona Onete, no meio do Pitiu. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças.
conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Que vai chover, depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes d'água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. E vamos a mais uma curiosidade. Eita, que o Terceira Chamada adora passear pelo conhecimento. É botânica, é química, é física, é biologia, tudo precisamos saber. Mas eu já li essa curiosidade certa vez aqui também no Terceira Chamada e eu acho graça. Vocês já viram um bigode nos animais? É engraçado o bigode. Eu tenho um gato lá na casa da mamãe, né? Eu digo, olha o bigode do gato, aí começa. Da cara da Solange. Solange tem para mais de 9 gatos na casa dela, lá em Salinópolis. E às vezes quando eles estão me encarando, eu só vejo o bigode do gato.
Mas para que servem? Para que servem os bigodes dos animais? Os bigodes dos bichos funcionam como um órgão sensorial. Esses pelos longos captam as características do ambiente em que os animais estão. Por exemplo, no escuro, os bigodes se voltam para a frente. Os nervos capturam as informações sobre temperatura e as levam para o cérebro. Se capta o calor, pode ser que haja outros animais por perto. Olha só, rapaz, acho que vou até deixar crescer meu bigode. Pois é, tenha muito cuidado, porque se ele estiver esquentando, tem alguma radiação de calor a mais, né? Então vamos lá, conhecimentos para a gente poder respeitar também as coisas de Deus. Pois é, né? Achando graça para descontrair, queridos ouvintes, mas também levando uma palavra de otimismo para nossa seriedade. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios, mas só recebemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Dessa maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Nesse momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Afonso Mota, Livro dos Espíritos, questão 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo espiritual? E eis a resposta dos imortais. É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre lhe apaga. E Afonso, o que eu acho interessante, que vamos até dar um puxão de orelha em alguns expositores espíritas. Eles colocam essa forma até um tanto desesperadora. E hoje a própria ciência, os neurologistas dizem que nós somos adaptáveis. Então a perturbação, ela depende muito do ser humano. Então, de uma forma ou de outra, nós sabemos que um dia nós vamos. E automaticamente essa perturbação não dura tanto tempo como querem desenhar. Ela dura de conformidade até o entendimento, o conhecimento, mas
na sua esmagadora maioria, ela não demora muito tempo. Então, nós somos adaptáveis mesmo ao ambiente que estamos agora, né? Nós podemos dizer que qualquer perturbação dura a partir dos valores da tua própria consciência. Quanto mais conhecimento tu tens, mais a lei divina será cobrada dentro de ti. Não tem como você fugir disso, né? Sei que eu não tenho que fazer isso, sei que eu não posso fazer isso, sei que eu não devo fazer isso, e faço. Eu fiz uma escolha, vou pagar como consequência dela, isso aí. E nós colocamos que pessoas outras, quando também nós temos que colocar que hoje em dia parece que as pessoas não estão acreditando que existe um mundo espiritual. Apesar de tudo que nós falamos, tem gente que só está preso na matéria, entrando, arranjando tudo que for possível para viver as sensações da matéria, esquecendo que está aqui apenas de passagem, né? Fica preso. Esse aí, meu irmão, vai sofrer um pouquinho mais, porque todos os domingos a gente está falando aqui, somos imortais, mas as pessoas se prendem apenas à matéria. Então, nesse despertar causa sofrimento. Tem gente que diz, já conhecemos espírito que diz, olha, a pior coisa é a sensação que eu acho que eu vou ter quando eu abrir o meu olho e ver que eu estou morto. Olha só. Ela deve ficar aí alegre, abrir o olho e ver, eu estou vivo. Eu estou vivo. Não vai ficar espantado, vai ficar alegre. Tem muita gente, inclusive, Nonato França, depoimentos de reuniões mediúnicas, que se surpreendem mesmo quando acordam no mundo espiritual. Uai, mas eu não morri mesmo. Então, até isso, sabe, Afonso, a gente tem consertado. As pessoas acham que a alma ela cai em desespero quando vê que não morreu de fato. Não, pelo contrário, ela fica alegre. Agora, a perturbação vem, como você falou, estado de consciência. Eu perdi tempo em algo. O maior problema dos espíritos ao acordar lá é ver que perdeu tempo em algo. E a alegria é porque está vivo. Toda alma, querido ouvinte, toda alma que acorda fica alegre porque sabe que está vivo. Aí só começa a ter dor de consciência porque perdeu esse tempo. Mas, Nonato, eu estreio só uma fala aqui de Paulo, uma carta aos Coríntios. Sim. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pois é, que bonito, interessante. Né? Como já pensou, no dia do teu desencarne, chegar, é. Olha, essa beleza continua intacta. Com certeza, Douglas. E aqui eu faço uma observação que eu sempre tive com relação ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, que falou muito mais no amor, na condição de quem era verdadeiramente o nosso Pai, não é? O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais falou sobre o mundo espiritual. E aqui ele coloca exatamente isso. Dentro desse aspecto, nem todos dormiremos, ou seja, porque todos nós, de certo momento, sabemos que nós estamos vivos e que somos imortais, né? Mas ao mesmo tempo ele vai e enfatiza que todos seremos transformados. Eu não havia notado isso, essa observação. Eu vou até começar a observar, quer dizer, Paulo, o apóstolo, dentro dos teus estudos, da tua visão, é um dos que mais fala sobre o mundo, não é mesmo? Fala da mediunidade. Fala da mediunidade. Exatamente, fala da mediunidade, que ele chama de dons, né? Ele também fala da nossa transformação, que ele não chama de ressurreição. Até ele, na hora, ele chama insensatos. Morre o corpo, não é? Morre um corpo de carne ou físico, e nasce um corpo espiritual. Ainda chama de insensato quem questiona. Quer dizer, foi o apóstolo que mais falou sobre a espiritualidade, não sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade que hoje a gente tenta trazer de novo essas condições de alerta. E é isso aí, queridos ouvintes. O conhecimento está conosco há bastante tempo. O que é que você anda fazendo com o conhecimento já adquirido? E nós estamos aqui colaborando com você para entender de fato a mensagem do Cristo, a mensagem dos apóstolos. Muito bem, parabéns, Nonato, que eu não tinha analisado, não tinha percebido que realmente o apóstolo Paulo fala
muito enfaticamente no mundo espiritual. E vem o Espiritismo desenhando tudo isso aí de uma forma muito mais científica dentro da linguagem atual. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, vamos ficar com ele, Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, esse incrível amor. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Esse incrível amor. Dizem que é este arroubo que faz o coração disparar, o sangue fluir ao rosto, as pernas tremerem ante a visão do ser amado. Afirmam que amar é abraçar forte, e abraçados, assistirem o sol se aconchegar no poente, para adormecer até ser despertado pela manhã. Falam que o amor é este sentimento que emula o ser a escrever poemas,
a declamar sonetos e compor serenatas. Sim, tudo isto são expressões do amor de um ser para o outro. Mãos que se entrelaçam, corpos que se aproximam, que se movimentam ao som da música que os embala. Abraços, beijos. Mas o amor verdadeiro é quando tudo isso persiste após anos de convivência. Amar é sentir prazer de estar com o outro, ouvi-lo, acalentá-lo. Nos dias tristes, o amor é a nota melódica que cantarola a esperança em ouvidos atentos. É fazer uma declaração de amor cantando versos, depois que as rugas fizeram arabescos na face e os cabelos se tingiram de neve e prata ao toque dos delicados dedos do tempo. Amar é, depois de filhos crescidos, netos à vista, dançar à luz do luar no jardim da casa, na varanda do apartamento, observados por um céu de estrelas. Amar é surpreender o outro com uma flor, um mimo em data qualquer. É sair para tomar um suco, um só, no mesmo copo, com 2 canudinhos, só para poder encostar o nariz um no outro e os olhos sorrirem. É repartir a pizza para dividir as calorias. É tantas coisas pequenas, grandes, imensas. É dizer: deixe que eu faço, você está tão cansada. É buscar as crianças, banhá-las, dar-lhes o lanche e quando ele chegar estar pronta para convidar. Vamos jantar só nós 2 em algum lugar? É descobrir o que pode fazer o outro mais feliz. É preocupar-se com ele. É comentar o novo penteado, elogiar a roupa nova. É segurar a mão no hospital enquanto o ser amado convalesce. É falar de esperança, acenando melhores dias quando as sombras do desalento comparecem no céu familiar. Amar é ter tempo para assistir juntos um filme, comentar depois e assistir outra vez para reviver as emoções positivas da primeira vez. É lembrar do dia do aniversário, é surpreender. Enfim, o amor verdadeiro é aquele que solidifica nos anos, amadurece no tempo e se perpetua pela vida fora. Pense nisso. E se pergunte se você ama de verdade. Pense quando foi a última vez que fez uma declaração de amor, fez um elogio, deu um presente. Quando foi a última vez que saiu para jantar, para dançar, para passear? Quando foi a última vez que saíram de mãos dadas, que assistiram a um show de cabeças coladas uma à outra? Pense. E se descobrir que faz muito tempo, surpreenda seu amor ainda hoje. Convide, invente, mostre que em seu coração o sentimento sublime ainda vige, forte, rijo, maravilhosamente presente. Mas faça isso hoje. Não estanque o gesto, nem perca a chance. O amanhã poderá ser um momento que não chegue. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E ainda encantado com as palavras do meu amigo Nonato França, Paulo Apóstolo nos apresenta de uma forma muito mais lógica e às vezes puxando a orelha. O mundo espiritual existe, vem o espiritismo colocando esse cenário de uma forma muito mais nítida. Então você agora aí não está só não. Tem a figura do seu espírito amigo ou anjo protetor que também irá aproveitar esse momento apoteótico da oração para colocar elementos medicamentosos na sua água, caso você esteja com a sua água aí, ou imantando toda a sua casa para que o ambiente mude. A neurociência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais,
Jesus, guia e modelo, encurtou o nosso relacionamento com Deus. Como disse o meu querido amigo Afonso Mota, Deus, mas tem as leis, vamos entender as leis de Deus. E Jesus disse, está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que dentro da nossa própria evolução nós nos encontramos e vibrar. Tá chateado com alguém? Alguém lhe magoou hoje? Calma, estamos no planeta escola. Vamos aprender com a situação e mudar todo esse cenário perturbador. Mas você não está sozinho nesse levante. Não só a equipe aqui do Terceira Chamada Rádio Clube do Pará, mas como o meu pai Manuel Lopes e minha mãe Celestina Lopes vão participar assim vibratoriamente deste momento apoteótico da oração. E também estarão conosco Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo também na Sacramenta. João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã. Uri Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Tales de Jesus, Cleito, Cleiton e Tailane, todos no Bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, também com o professor José Guilherme ante o céu estrelado. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.
Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Afonso Mota. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo com ele, Afonso Mota. Toda caminhada começa com os primeiros passos. Segue. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.